No vídeo de hoje eu vou trazer uma novidade muito importante para você que utiliza o Navigation dentro do Jetpack Compose, que é a nova abordagem para a gente utilizar o Type Safety. Isso mesmo, aqui no canal eu já trouxe o vídeo sobre Type Safety e agora aquela é a abordagem antiga, e saiba que essa nova maneira de fazer essa configuração, ela trouxe diversos benefícios e é por conta disso que eu recomendo fortemente que você veja esse vídeo, principalmente até o final, porque aqui eu detalho todos os pontos que você precisa saber em relação a essa nova maneira. E também eu trago algumas impressões que eu tive nessa primeira configuração, de um fluxo de um aplicativo que a gente já utiliza aqui no canal, e aí dessa maneira a gente tem meio que um grafo de navegação bastante completo para a gente entender aí o que a gente precisa se atentar. E é claro, antes de começar, deixa o like, um comentário, faça inscrição se ainda não fez, vire membro se puder, porque é uma maneira de apoiar aqui o meu trabalho no YouTube. Aqui no Android Studio eu estou com o projeto Minhas Tarefas aberto. Vou utilizá-lo como exemplo. Para você que acompanha aqui o canal já conhece esse projeto, porque ele é utilizado em diversos conteúdos, como é o caso ali do curso de Firebase Authentication. Então sim, ele tem essa implementação e o objetivo é pegar essa implementação que já tem uma configuração, entre aspas, complexa de navegação e mostrar para você como que você pode utilizar essa abordagem nova do Type Safety. Então, vamos entender o que a gente precisa fazer para ter acessível Type Safety e como que a gente pode também consultar a documentação. O que a gente vai fazer é adicionar essa biblioteca com a versão que vai ter disponível o nosso Type Safety. Então, para isso, a gente pode entrar naquele arquivo que é o libs.versions.tom, que é o nosso arquivo do Version Catalog. Se você não tem a mínima ideia do que seja isso, tem um vídeo aqui no canal explicando essa abordagem de gerenciamento de dependências. E dentro aqui desse arquivo, perceba que eu estou utilizando as versões releases mais recentes, pelo menos nesse momento que eu estou gravando, e dado que nesse momento que eu estou gravando eu não tenho a versão release que dá a disponibilidade aqui do nosso Type Safety, eu vou precisar utilizar uma versão beta. Para isso, eu separei aqui algumas páginas da documentação do próprio Android Developers e veja que tem essa página falando sobre o Type Safety e indica que a gente vai ter disponível essa nova abordagem a partir do Navigation 2.8.0. Só que, novamente, tem um detalhe, não tem essa versão release nesse momento. Então, o que eu sugiro para você quando você estiver estudando? Você sempre busque pela a versão que está disponível da biblioteca que você quer utilizar. Nesse caso, é a biblioteca do Navigation, do Compose, e veja que ela está disponível nessa 2.7.7. Só que tem a Beta Release, que é a versão que a gente vai utilizar. E nela a gente tem a Beta 04. Você pode até mesmo ver aqui o histórico de versões, veja que teve a Alpha 01 e agora a mais recente é a Beta 04. Eu vou utilizá-la. Se tiver uma mais recente, eu sugiro, né, que você utilize essa mais recente, porque provavelmente vai ter aí mais estabilidade, menos problemas, etc. Mas dado que está em beta, eu imagino que não vai mudar tanto. E agora que eu trouxe essa explicação, vamos adicionar essa versão. Você pode simplesmente copiar e nesse momento aqui do nosso libs.version, você pode colar essa versão e logo em seguida você pode fazer a sincronização, que você vai ter tudo disponível. Só que tem mais um detalhe que é importante e eu já vou aproveitar esse momento, que é o momento de configuração. Se a gente volta na documentação dessa abordagem aqui do Type Safety, perceba que ela vai precisar utilizar essa anotação que é a Serializable. Essa Serializable é uma anotação que vem da biblioteca de serialização do Kotlin. E eu não tenho nesse projeto. Então, se você já tiver no seu projeto, beleza, você não precisa fazer essa configuração, mas dado que eu não tenho, eu acessei aqui o projeto do GitHub, que é esse Kotlin X Serialization, e a gente precisa também adicionar caso não tenha. Então, como que a gente faz para adicionar? Para isso, ele tem, logo aqui no README, umas abordagens sugeridas para fazer a configuração. Então, por exemplo, se você está utilizando a DSL do Kotlin, ele vai sugerir para você colocar esse script, que é a partir dessa função Kotlin, colocando o nome do plugin .serialization e a versão 2.0.0, que eu imagino que seja a versão do Kotlin. Então, a gente precisa colocar isso no nosso projeto. Vamos acessar agora o nosso build.gradle do módulo app e dentro dele a gente vai colocar esse plugin, tudo bem? Então, colocamos aqui o plugin e só vai ter mais uma etapa, que essa etapa é onde a gente vai colocar
a biblioteca que vai dar acesso àquela API de serialização, que é aquela anotação serializable, que é essa API que é do nosso Kotlin X Serialization, e no caso é a serialização de JSON, ela já dá acesso ali àquela API que é a anotação serializable. Então a gente simplesmente copia, a gente vem para as dependências, pode colar, e dentro dela a gente pode usar o recurso do próprio Android Studio para transformar no Version Catalog. Então é só você dar um Enter nesse Replace with New Library Catalog Declaration, ele vai fazer isso para a gente, e agora que a gente colocou tudo o que precisa para configurar, a gente pode fazer a sincronização. Então vou clicar aqui no Sync Now. A sincronização foi feita, demorou até um tempinho aqui, vamos ver mais ou menos quanto tempo foi. Eu acho que ele colocou aqui uns 49 segundos, para você deve ter sido muito rápido. Só que veja que agora sim a gente tem acesso a essas APIs. E antes da gente fazer a configuração, é importante entender o que vai mudar em relação à maneira como a gente fazia antes. Primeiro, eu vou descer um pouquinho aqui para a gente ver disponível, como que vai ser feito, e eu vou fazer uma comparação do que a gente tem de configuração. Então, para fazer essa comparação, eu vou entrar aqui na nossa package, que é UI Navigation, e eu vou pegar, por exemplo, a navegação de sign-in. Se a gente ver a navegação de sign-in, a gente tinha essa abordagem com string, mapeando aqui a rota, colocando aqui o composable, o nome da rota, nesse caso é uma constante, mas é uma string no final das contas. A gente separava dentro de uma extension para poder simplificar o máximo possível. E também a gente oferecia uma maneira de fazer a navegação a partir de um método que permitisse um controle mais fino. Então, se a gente tinha parâmetro, a gente colocava esse parâmetro nessa navegação, tudo para evitar com que a gente fizesse uma navegação que uma string estava errada, ou então uma navegação que espera um parâmetro, mas a gente não manda, etc. Então, a proposta do Type Safety atual é que essa abordagem que a gente está fazendo aqui não seja mais necessária, e vai ser exatamente isso que a gente vai mudar nesse momento. Voltando aqui na documentação, basicamente, veja que a ideia não é mais lidar com strings, e sim utilizar classes, objetos que vai fazer essa configuração para a gente. E é por isso que ele mostra, por exemplo, que para fazer o mapeamento da tela de home, basicamente você pode declarar como um object, que ele já cria a instância, um singleton para a gente. E se você quer criar uma outra rota, como é o caso aqui da de perfil, mas o perfil ele vai precisar, por exemplo, ali de um ID, você pode simplesmente colocar como um data class, colocando o ID como uma property obrigatória, e aí você já permite fazer isso. Então a abordagem, só de colocar dessa maneira, já evita com que a gente precise se preocupar se a gente acertou na string ou não, criar constantes, etc. E também, ao mesmo tempo, de configurar essas navegações que a gente fazia de maneira personalizada só para garantir para onde a navegação seria feita, os parâmetros, etc. Então perceba que isso daqui que a gente está fazendo já não será mais necessário. Então esse é o primeiro detalhe que a gente precisa entender. Dado que não será mais necessário, como abordagem inicial, eu vou simplesmente apagar, seja a rota, como também aquele método de navegação. Vou tirar esses imports desnecessários com o nosso Ctrl+Alt+O, e agora a gente vai ver como que a gente pode fazer essa configuração inicial. Então, como a gente viu, a gente vai lidar ali ou com Object ou então com Data Class quando tiver parâmetro. Nesse caso específico, a gente não tem parâmetros, a gente simplesmente coloca um Object e a gente simplesmente vai colocar qual que vai ser o nome dessa rota, por exemplo. Então a gente vai ser a sign-in. Se a gente considerar a documentação, a gente vai perceber que só sign-in seria o suficiente. Só que a minha sugestão, dado que essa referência vai ser acessível por outras classes, por outros arquivos, é que a gente tente deixar bem claro que isso daqui representa, por exemplo, uma rota, que não é um grafo, que não é um objeto qualquer. Então a gente pode colocar, por exemplo, um padrão chamado de root, né? O nosso sufixo root. Eu acho que é bem válido para esse tipo de configuração. E aí, em seguida, é só colocar a serializable. Então, vamos lá, o serializable. Deixa eu ver se ele acha aqui para mim, que é do Kotlin X Serialization. E pronto, a gente já tem aqui a nossa rota. Aí o próximo passo é vincular ao composable que vem aqui do Navigation. Então, a gente já não vai mais usar essa API que espera uma string. A gente vai usar uma API que ela pode receber um genérico, e esse genérico ele pode ser desse serializable, que vai ser a nossa rota. Então, nesse caso, a gente abre aqui o diamantezinho, coloca o sign-in root, dá o Enter, e pronto, a gente já tem mapeado aqui
o nosso destino, tudo bem? A gente não precisa fazer ali a configuração de navegação, porque na hora que a gente fizer essa navegação, a gente já não vai mais lidar com uma string. A gente vai lidar diretamente com essa rota que é um objeto. Um ponto importante que talvez você pode ficar com dúvida. Essa abordagem que a gente faz de extração de uma extension ainda faz sentido? Eu não sei te responder com precisão se faz ou não sentido. Eu, no meu ponto de vista, nesse momento, eu acho que faz, porque dessa forma a gente encapsula toda essa complexidade para apresentar o conteúdo aqui na tela e não fica tudo acoplado ao nosso Navihost. Ele tem que ser o responsável em manter toda essa complexidade para cada um dos destinos. Então sim, eu ainda recomendo que você mantenha toda essa estrutura que é a separação aí dessa função, dessa extensão que determina como que vai ser o destino que você está criando, que nesse caso é o destino do Sign-in Screen. Então sim, eu recomendo que você mantenha. Aí é claro, a gente fez essa configuração para essa primeira tela, ou melhor, para esse primeiro destino, mas dado que agora o objetivo é a gente fazer para as demais, vamos então para as outras navegações e fazer essa mesma abordagem. Então eu já vou aproveitar e fazer na Sign-in, porque vai ser muito similar a essa. Então como que vai ser? Só para a gente exercitar, né? Vamos colocar o serializable, esse aqui vai ser um object, dado que ele não vai receber ali parâmetros, e vai ser aqui, ó, signup root, como eu combinei a maneira como eu vou manter o padrão. A gente vai colocar os nossos generics, identificando como signup root. Aqui é um outro ponto importante, não existe esse controle de verificar, olha, eu já fiz um mapeamento em um outro destino, então você não pode reutilizar o mesmo. Se você errar nesse ponto, ele simplesmente vai deixar e você vai ter problemas ali durante a navegação, tudo bem? É importante você tomar cuidado na hora que você estiver fazendo esse mapeamento. Aí, por último, a gente já não precisa mais manter essa navegação específica. E a gente vai ver no final como que vai ficar essa chamada lá onde a gente tem o nosso Navihost, né? Agora o próximo que eu vou pegar vai ser o Splash Screen. Eu tô pegando essas telas, esses destinos que são mais fáceis, tá? E vou colocar as coisas que são um pouquinho mais complexas para a parte final, porque primeiro eu vou colocar as fáceis, vou testar, você vai ver como é que fica. Aí os mais complexos, depois que estiver funcionando inicialmente, aí a gente faz a edição, que são os que tem parâmetros, etc. Então a Splash Screen a gente vai chamar também aqui, ó, @serializable, vai ser um object splash screen, e aqui eu vou colocar novamente o root. Aí em seguida a gente vai colocar o nosso generics. Show de bola. Aí veja que ele não está mais utilizando aqui esse splash screen, né? Pode ser que foi alguma configuração aqui que eu fiz de mudança. A gente vai ver quando a gente estiver ali fazendo as modificações. Eu acho que vai ser exatamente naquele destino inicial, né? Então, seguindo adiante, a gente vai ter a nossa lista de tarefas. Ela ainda também é fácil, então a gente pode fazer aqui, ó, serializable. Veja que a mudança, ela não é tão complexa em situações que a gente não tem ali parâmetros, né? Então, se você estiver fazendo essa migração, é até mesmo minha sugestão para você. Se não tem parâmetros, cara, você vai fazer assim super de boa, tá bom? A tendência é ser muito tranquilo, que é o que eu vou fazer para você tentar seguir o passo a passo no seu projeto. Então, fiz aqui, tranquilo. E agora o que falta vai ser os grafos, que sim, tem uma etapa um pouquinho mais complexa, vamos dizer assim. E temos ali o formulário, que o formulário ele vai ser o último que eu vou editar para você ver aí, que ele vai mudar bastante, vai ficar muito mais simplificado, tudo bem? E também a gente não vai precisar ter esses cuidados que a gente tem na abordagem inicial de Type Safety. Então, vou deixar por último, vamos agora focar aqui nos grafos. Então, o primeiro grafo que a gente tem aqui é esse grafo que é o AuthGraphRoot. Então, novamente, a gente não vai trabalhar também com strings, tá bom? Como que vai funcionar? Basicamente, a gente vai ter um cara que vai representar aqui esse nosso AuthGraphRoot. Aí como é que vai ficar? Então, novamente, esse cara que é o grafo, ele também não tem parâmetro. Então, serializable. Aí a gente coloca um object, que é o AuthGraph. Aqui eu já não acho que é necessário colocar o root, porque ele já fala que é um graph, tá bom? Então, a minha percepção é essa, mas se você quiser colocar o root, fique à vontade. Agora que a gente está trabalhando com essa nova abordagem de Type Safety, como que funciona essa configuração? Como a gente já sabe, um grafo ele vai ser uma nova navegação dentro do Navihost, né? Que é essa chamadinha aqui de Navigation. Então, para utilizar essa nova abordagem, assim como a gente faz ali nos nossos Composable para colocar um destino, vai ter também um genérico que ele vai receber aí esses objetos.
Só que quando você faz isso, você não vai ter, por exemplo, esse parâmetro de rota, e sim apenas esse parâmetro do destino inicial. E como a gente sabe, a gente não lida mais com strings. Então, o destino inicial, a gente vai colocar a rota diretamente com essa API que a gente tem do nosso TypeSafety, tá bom? Então, é basicamente isso. Aí, qual que é a rota que a gente precisa aqui? A gente precisa colocar, se eu não me engano, é a sign-in, né? É a sign-in que a gente tinha como inicial. É a sign-in mesmo. Então, voltando aqui. Beleza. É basicamente isso que a gente precisa fazer, tá bom? Aí é claro, né, um outro ponto. Veja que nessa configuração de navegação, que é da sign up para a tela de sign in, a gente fazia o pop up to a uma string, que era a rota do auth graph. Aí o que a gente vai fazer agora? Basicamente a gente vai fazer o auth graph, que é do nosso serializable. Então veja que toda a API já foi feita para ser compatível com essa abordagem nova. Aí é claro, né, vai ter essa outra parte também que envolve essa navegação que tem mais parâmetros. Por enquanto, eu vou deixar dessa maneira como está, tá bom? Mas, ao mesmo tempo, eu vou fazer o seguinte, eu vou simplesmente comentar para entender o momento que é chamado, e aí, no momento que for chamado, a gente vai colocar essas configurações a mais que são necessárias para limpar a backstack. Então, deixa eu comentar aqui. E beleza, quando a gente fazer aí a primeira execução, ele vai alarmar tudo que precisa ajustar. Dessa forma, a gente ajusta, vê onde precisa e faz aí essa configuração necessária. Então, agora que eu fiz do auth graph, eu vou para o home graph, talvez seja mais simples. Novamente, mesmo esquema, tá bom? Veja que o padrão ele se repete, não é para ser complexo, dado que você não está usando parâmetros, tá bom? Então, já estou assustando vocês aí quando eu tiver parâmetros, mas não vai ser tão difícil assim, mas saiba que são etapas a mais e vai ter aí alguns cuidados a mais também. Então, como você já sabe, não vai ter mais essa rota. E também o destino inicial, ele vai utilizar essa nova maneira. Dado que essa nossa task list route ela já foi configurada, não é um problema, a gente consegue manter dessa forma. O que eu não tenho certeza é se dá para manter string, tá bom? Olha só, ele ainda consegue manter string também, então é compatível caso você precise migrar bem aos poucos, testar cada fluxo bem isolado, tá bom? Essa parte de navegação vai ser a mesma coisa que a gente viu naquele nosso outro grafo, tudo bem? Só que aqui a gente vai colocar esse nosso home graph. Então, eu imagino que eu já tenho tudo configurado para fazer o primeiro teste. Eu vou tentar executar, ele vai apresentar os problemas e aí conforme os problemas forem apresentados, a gente vai ajustando. Então eu vou executar aqui. A execução foi feita e demorou pra caramba aqui, ó, como pode ver, uns 2 minutos, para você vai ser super rápido. E veja que ele apontou diversos problemas, o que é esperado, dado que a gente tinha diversas referências que a gente apagou. Então, agora, vamos apagar essas referências que a gente não utiliza mais, tudo bem? Então, eu vou apagar essas navigate to alguma coisa, tudo bem? Ó, da splash screen também está reclamando. E agora, a gente vai fazer a adaptação do nosso código para que seja compatível com essa nova abordagem. Então, a primeira coisa que ele apresentou foi aquela navegação dos nossos grafos. Então, como que a gente pode agora utilizar a configuração nova? Basicamente, a gente só precisa fazer o navigate, tudo bem? Então é isso que a gente vai utilizar. E dentro desse navigate, a gente pode simplesmente colocar qual que vai ser os destinos que agora a gente tem como object que a gente quer navegar. Então, por exemplo, eu quero navegar para home graph, é só colocar essa chamada que ele vai fazer a navegação. Veja que não tem erro, não tem como a gente errar ali a string, tudo bem? E óbvio, se você quiser fazer configurações, vai ter sim um Nav Options disponível para a gente colocar a configuração. E aí a gente pode simplesmente reutilizar essa configuração que a gente já tinha e que foi comentada, tá bom? Então eu vou descomentar para ter acessível aqui o Nav Options. Eu vou simplesmente copiar. Agora eu posso simplesmente remover. Veja que ele ficou bem mais simples, né? E voltando na main activity, eu simplesmente colo, tá bom? Então eu colo fazendo ali os imports. Só que agora vai ter mais um detalhe que é esse nosso graph, né? Esse graph ele vem ali do nosso Nav Controller. Então a gente tem que pegar o Nav Controller.graph e aí sim a gente consegue fazer a limpeza da nossa backstack. Aí é claro, a gente vai ter esse outro cara que é o nosso auth graph. Então ele vai ser muito similar ao que a gente fez anteriormente, só que a diferença é que vai ser um auth graph e vamos ver o que ele fazia de implementação. Ele reutilizava exatamente a mesma lógica. Dado que ele reutiliza a mesma lógica, eu vou apagar esse comentário, eu vou voltar na main activity e vou fazer com que esse nosso nav options ele seja uma variável quando eu entro nesse
nesse momento de execução, tudo bem? Então, antes de chamar o nosso app state, user, certificado, etc., aí tem o else, eu vou criar uma variável que vai fazer essa limpeza da backstack. Então, eu vou chamar de clean backstack, e aí eu coloco simplesmente essa configuração. Aí eu posso até determinar como clean backstack nav options, para ficar mais claro o que ela é de verdade. Então eu coloco aqui clean backstack nav options e também para a segunda opção clean backstack nav options. Então é isso daqui que a gente precisa fazer para ter type safety e a mesma configuração que a gente tinha antes. E agora que a gente fez isso, o próximo passo é ver os outros pontos que reclamaram. Então aqui a gente tem esse problema que a gente está vendo do start destination. Como a gente já viu, a gente pode colocar agora o splash, cadê o splash? Screen root. Basicamente é isso. Então veja que o navhost também super tranquilo de utilizar. Aí o outro passo agora é modificar as configurações de navegação. Veja que aqui ó, eu tenho esse it, que ele é o nosso nav options. Então se você tiver nav options nesse esquema, fique atento também, tá bom? Porque senão você pode não mandar essa opção e aí nesse momento que você está migrando o seu código pode ter problemas. Então navigate, aqui vai ser para o nosso sign in, tudo bem? Então sign in root, e aí vai lá e manda o nav options, basicamente isso. Aí no nosso sign up vai ser a mesma coisa, então navigate, sign up root, e aqui não tenho nav options, eu acho que eu não tenho nenhuma opção de nav options, não tenho, então beleza. Então é basicamente isso, ó, veja, super simples, tá? Não tem muito segredo não. Nesses outros caras, aí vai ser também a mesma coisa, tá bom? Então a gente vê o que tem de configuração de navegação, a gente vê se é necessário, se não for a gente remove. Como a gente está vendo aqui, é o do formulário, dado que é o do formulário, eu vou evitar nesse momento, tá bom? Então o do formulário não vou mexer, os outros, deixa eu ver se tem mais algum que eu preciso. Talvez vai ser aqui dentro do Home Graph, né? Então dentro do Home Graph, deixa eu ver aqui o que eu posso estar mexendo. Eu acho que aqui já está tudo certo. Já está tudo certo, porque dado que o Task List Root ele não tinha ninguém que entrava dentro dele, a não ser o próprio Home Graph, a gente não precisa fazer esse mapeamento, tá bom? Então isso daqui já é o suficiente para a gente conseguir testar e ver se realmente funciona. Vamos ver aí. Olha só que legal, o aplicativo executou e ele conseguiu apresentar a nossa tela sem nenhum problema. Como a gente já viu, a gente não consegue, ou melhor, a gente ainda não fez a configuração aqui do nosso formulário. Então ele ainda está funcionando da maneira antiga de fazer o type safety. E agora o objetivo vai ser configurar para que ele utilize a maneira mais recente. Então vamos ver aí como é que vai ficar agora com o nosso formulário. Então para isso eu vou minimizar o aplicativo e dentro desse momento eu vou acessar o código do nosso formulário e veja que esse código é um pouquinho mais complexo, né? Por que ele é complexo? Porque da maneira antiga a gente precisava colocar tanto a rota, como também os parâmetros, fazer essas concatenações. Era uma complexidade um pouquinho chata, né? Tem que pegar esses parâmetros, etc. Assim, a gente vai conseguir simplificar isso, mas vão ter alguns detalhes que é importante de você saber, tá bom? Então, vamos bem passo a passo para ver como é que fica. Novamente, se a gente volta aqui na documentação, veja que quando a gente tem parâmetro, a gente vai colocar como um data class. Então, a gente pode simplesmente colocar o serializable data class e a gente dá o nome. O nome vai ser o mesmo padrão de antes, tá? Então aqui vai ser um task form root. Veja que aqui o nosso Gemini ele acertou de primeira, tá bom? E ele acertou exatamente como a gente precisa. E vamos entender o porquê. Vou dar um tab aqui porque ele já acertou. Maravilha, finalmente aí, Gemini. E ele acertou porque assim, esse parâmetro que a gente coloca nesse formulário é para ser um parâmetro opcional. Ele não é um parâmetro obrigatório, porque nem sempre a gente está querendo alterar uma tarefa que já existe, né? A gente quer criar uma nova. E quando a gente quer criar uma nova, o ID ele vem como nulo. É uma regra que a gente determinou. Então, quando você quer colocar opcional, é só você simplesmente colocar aí um valor padrão. Porque na hora de fazer a navegação, a gente precisa fazer uma instância. Então é assim que funciona. E agora que ele fez isso para a gente, vamos agora adaptar a configuração de destino. Nela é só você colocar aqui no nosso generics qual que é o tipo, aqui é tranquilo, não tem nenhum problema. E a única coisa que muda é a maneira como a gente vai pegar aqui esse nosso parâmetro. A própria documentação mostra o exemplo de fazer isso. Veja que ele vai dar acesso ali a backstack entry e em seguida a gente vai conseguir pegar a root,
que vai dar acesso, né, a esses tipos que são serializable. É só a gente determinar qual que é o tipo e em seguida a gente pode pegar informações que vem desse tipo. Nesse caso, esse profile, ele tinha o ID. A gente vai colocar como task form root e ele vai ter também o ID disponível para a gente. Então agora a gente pode simplesmente pegar esse nosso task ID da seguinte maneira. A gente vai pegar primeiro o parâmetro, né, que é o back stack entry. Você pode chamar dessa forma ou simplificar. Isso aqui não é um padrão não, tá bom? Aí no backstack entry a gente vai ter o toRoot, como vocês podem ver, é generics. Aí no generics ou você coloca o tipo nesse momento, ou então no tipo quando você declara a variável. Aí fica a seu critério. Eu vou colocar aqui no momento que eu estou criando aqui, ou chamando esse toRoot, né? Que vai ser o task form root. Aí já que ele sabe o que é esse tipo, ele vai dar acesso ao task ID. Nesse momento, você precisa tomar um cuidado bastante importante, que é o seguinte. Essa atribuição que a gente colocou, ou melhor, essa declaração de ID, ela vai ser vinculada ao Saved State Handle. Se você já acompanhou essas configurações aqui do ViewModel, sabe que a gente utiliza esse Saved State Handle para pegar esses IDs que trafegam aí nas telas, que a gente quer carregar uma informação, etc. Que é nessa abordagem que a gente tem no ViewModel, tudo bem? E veja que ele está pegando essa chave, que é o Task ID, que era utilizado naquela outra navegação, naquele outro modelo de Type Safety. Então, esse nome de chave, ele tem que bater exatamente com o nome da propriedade. Isso daqui é um cuidado especial que você precisa ter, porque se você simplesmente colocar um nome diferente, tudo que tem relação com o Saved State Handle, que você espera que tenha uma integração com a navegação, vai ter problema. Então se atente a isso. Eu tive esse problema e foi legal porque eu já vi, então já estou orientando você também. O próximo passo, obviamente, é modificar a maneira como a gente faz a navegação. Como vocês sabem, isso aqui já não vai ser mais necessário. A ideia é que esse tipo de funções, extensões, não sejam necessárias quando a gente faz essa configuração aí com Type Safety. Só que agora vai ter alguns pontos que eu preciso trazer para você, simplesmente porque pode confundir você, tá bom? Então vamos entender quais são esses pontos. O primeiro ponto é o seguinte, no momento que a gente faz o navigate, como a gente já viu, supostamente era só para fazer isso, né? Task form root. Se você não tem nenhum tipo de parâmetro, supostamente isso daqui deveria funcionar. E isso daqui não funciona porque quando a gente tem um data class, ele não entende como uma instância, a gente precisa criar essa instância. Então se você tentar executar dessa forma, vai ter problemas. Eu vou mostrar esse problema acontecendo para você, tudo bem? Mas saiba que vai acontecer, mas é só para você ter de fato aí essa experiência. E aí, é claro, no momento que você precisa mandar uma informação extra, obviamente, você vai fazer ali o navigate. No navigate você vai mandar o task form. Dado que esse task form root ele é o data class, a gente consegue criar uma instância. Dado que essa instância ela precisa do ID, a gente pega o task.id. Basicamente é isso, tá bom? Então é isso que a gente precisa fazer. Então, novamente, se você não criar a instância vai ter problema, vamos executar e vamos ver isso acontecer. É claro, eu executei, faltou tirar essas referências que a gente já não precisa mais, vou executar de novo, agora vai funcionar sem nenhum problema. Show de bola, o aplicativo rodou e agora a gente vai entrar aqui no nosso formulário. Como eu comentei, o aplicativo ele quebra, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu só colocar o modo compacto e a gente vai ver que vai ter uma exception. Eu não lembro exatamente como é que ele coloca exception, ele está colocando aqui como esse Kotlin X serializable e ele está colocando que teve aí algum problema para fazer a serialização, né? Então, para o serializer das classes tem esse companion que não foi encontrado, né? Então, sim, você vai ter esses problemas quando você tiver esse tipo de mapeamento. Então, se eu fosse mapear, ou melhor, pontuar algo negativo que eu vi nessa abordagem nova, é ele dar esse tipo de possibilidade, porque isso daqui, eu concordo que assim, você pode ter essa falha, tá bom? E até mesmo eu fico na dúvida, né? Se às vezes faz sentido a gente colocar um object e depois um data class junto, eu nem sei se isso funciona. Se eu achar uma maneira que evite com que você tenha esse problema, eu tento colocar aqui no vídeo, seja nos comentários, algo opinado, comento com vocês na comunidade. Isso daqui eu vejo como risco, eu acho que é um ponto de melhoria que a gente poderia ter na ferramenta, né? Seja no modo de compilação, etc. Mas tudo bem, nem tudo vem aí perfeito e o que a gente precisa fazer é só colocar uma instância, não é algo complexo, tá bom? A parte boa é que ele já dá problema, então é só a gente acessar esse destino que a gente vai saber que vai ter o problema. E agora sim, a gente tem tudo necessário para fazer o mapeamento, vamos testar todo o aplicativo e ver se toda essa configuração funciona. O aplicativo rodou e agora vamos entrar nas telas. Então eu entrei no formulário, veja que ele criou.
ou melhor, ele entrou, eu vou criar uma tarefa que eu vou chamar de teste. Então, criei aqui a tarefa, ele criou bonitinho. Vou entrar novamente fazendo uma edição, então teste 1, 2, 3, 4, 5, 6 como descrição. Vamos salvar e olha só, tudo funcionando tranquilamente. Agora eu vou tentar fazer o fluxo de autenticação. Para isso eu vou sair, deixa eu só pegar esse e-mail, beleza, eu acho que eu vou lembrar. Lembrei, eu acho, vamos ver aqui. Primeiro eu vou tentar cadastrar, veja que ele acessa numa boa, eu vou fazer aqui também a navegação de volta, tranquilo. O e-mail é, deixa eu ver, eu acho que é esse. O problema agora vai ser eu lembrar a senha, tá? Será que eu lembro? Eu acho que é Alex1234, será? Aí, acertei. Show de bola! Então veja que funciona tudo tranquilamente. A grande diferença é que agora a gente tem um novo padrão, que o objetivo foi simplificar toda essa configuração aqui do nosso Navigation, tá bom? Então, essa é a maneira como você pode configurar utilizando o projeto Minhas Tarefas, mas saiba que vai ser exatamente as mesmas etapas que você vai fazer nos seus projetos. Então, só para poder mencionar a parte final, eu ainda acho que manter essas configurações de arquivos separados, criar essas extensões para depois colocar no Navihost, ainda vai fazer sentido, tá bom? Caso tiver uma abordagem diferente, uma atualização na documentação comunidade, eu tento trazer um vídeo para falar a respeito dessas configurações, dessas separações. Eu ainda acho sim que faz sentido manter dessa forma. E aproveita aí para comentar caso você vê alguma maneira diferente. E aí, o que você achou dessa nova abordagem do Type Safety? Particularmente eu gostei bastante, eu acredito que fez muita diferença comparado à maneira como a gente fazia anteriormente e com certeza já não faz mais sentido aquela outra maneira, como vocês viram ficou muito mais fácil e o que eu imagino é que daqui para frente o que pode acontecer é ter novos ajustes nessa nova abordagem, alguma maneira de simplificar alguns pontos, como a gente viu, né, ter aquele detalhe de mesmo sendo ali o data class, a gente pode mandar como se fosse um object, e aí dessa maneira a gente tem ali algumas falhas, mas isso eu entendo que pode melhorar com o tempo, tá bom? Mas de forma geral, eu acho que foi uma baita melhoria e daqui pra frente eu vou utilizar esse mesmo exemplo nos próximos projetos. E deixa aí nos comentários aí o que você achou dessa nova abordagem. Novamente, eu gostei bastante. E antes de encerrar aqui o vídeo, deixa o like, um comentário aleatório se não for do vídeo, faça inscrição, vire membro se puder, porque tudo isso é uma maneira de apoiar o meu trabalho aqui no YouTube. Era isso que eu tinha para trazer, um abraço, valeu, falou!